Tá precisando rir um pouquinho? Então vou te dar uma dica de um filme que tá entrando em cartaz nos cinemas. Pois é, vá com sua máscara, seu álcool em gel e vá ao cinema, às salas de cinema para conferir 2+2. E hoje eu vou conversar com dois atores que estão no elenco, a Carol Castro e o Marcelo Larran. Eles vão contar um pouquinho dos bastidores pra gente. Tá começando mais um Tá na Lista. Carol Castro, Marcelo Larran, muito obrigado por terem aceito o convite para a gente falar sobre 2+2. Eu tenho que perguntar para vocês já foram a alguma festa estranha com gente esquisita? Como aqui, pode ser que nem seja tão estranha, tão esquisita para algumas pessoas, né? Mas para o casal, para Carol e para o Marcelo, na hora lá, para o Marcelo Serrado, tava bem esquisita. Começar com você, Marcelo. Olha, nunca fui. Nunca fui. Se estava esquisita, eu estava num outro quarto, num outro lugar que eu não estava sabendo. Eu estava na festa de boa. A gente já comentou sobre isso até, que assim, esse tipo de festa estranha com gente esquisita, mesmo quem não tenha participado, acaba gerando uma curiosidade, né? A gente fica meio curioso para saber o que rola nesse tipo de festa. Curiosidade não me faltou, sendo bastante sincero com você, mas nunca participei. Estamos aí abertos para convites. Mentira! Não foi nem fazer um laboratório? Não fui, cara, não fui. Focamos no texto, na confiança do nosso diretor. E você, Carol, já foi a alguma festa estranha com gente esquisita? Não precisa nem ser uma festa tipo como você e o Marcelo Serrado foram no filme. Não, eu realmente não cheguei a esse ponto. Eu costumo dizer que eu não tenho inteligência emocional para lidar com esse tipo de situação. Eu sou muito romântica, aquela outra pessoa, monogamia, sempre fui assim meio antiquada, mas é o que ele falou, né? Curiosidade de ser uma abelhinha e saber como é que funciona esse universo, o que acontece, até existe, mas eu não me vejo participando. E se aconteceu, mesma história, eu não estava sabendo, porque... Agora, o Diogo e a Emília estão casados há 16 anos. E eles decidem mudar um pouco e tentar encontrar um outro tipo de felicidade. Tentar ver juntos se aquilo funcionaria ou não. Como é que vocês veem o casal? Porque eu acho que, na verdade, acaba sendo não só uma maneira dessa coisa da monogamia, mas de outros tipos de casais, de outros tipos de relação que existem e que a gente sabe, né? Como é que vocês veem isso e como é que vocês veem o casal entrando nessa para tentar encontrar a felicidade que eles tinham ou estavam começando a perder? Complexo, né? Não, o que é interessante que é abordado nesse filme é que é uma curiosidade, que é, na verdade, um ímpeto, uma fagulha. Quem faz acontecer são as mulheres, né? São elas que tomam a frente. E que foge um pouco desse óbvio também, de certa forma, que até o filme dá a entender que vai por um caminho óbvio, né? Que é o homem desejando. Ele deseja, mas ele não iria se não fosse a esposa que dá o pontapé inicial. Tudo que a gente vai falar sobre esse filme, a gente tem que sempre tomar cuidado com as palavras, porque sempre pode ter um trocadilho. Eu já falei pontapé inicial, falei, Então, ufa, passou. Mas eu achei interessante, porque são as mulheres que tomam essa frente, de certa forma. E a Emília é muito corajosa nesse sentido. Ela leva o marido junto, e aí aqui eu tenho que tomar cuidado também para não dar spoiler, né? Mas ela e a Bettina são as duas que fazem a coisa acontecer. Inclusive quando a comédia está acontecendo entre os meninos. Pois é. Eu acho engraçado que no caso deles, né, do Serrado e da Carol, o personagem deles, tem muito esse imaginário disso, né? Um casamento que está indo para o esfriar ou aquela dúvida para onde vai e que fica buscando recursos, né? E aí vai uma coisa... o filme carrega para esse lugar, eu acho que é um lugar que deve acontecer em algum casamento, não acho uma coisa impossível, mas aí vai uma opinião particular. Eu acho que é o tipo de ousadia que um casal deveria fazer estando bem, de verdade, porque eu acho que esse tipo de salvação é quase, no lado emotivo, arrumar um filho, sabe? Aquele casal que está... Vamos ter mais um filho? É um lugar para roubada, né? A gente também não pode falar aqui para onde vai, para não dar spoiler, no caso deles, mas acho que é um bem comum
mas que não deveria ser. Que se fosse para experimentar isso, tem que experimentar quando está tudo bem, para ir viajar numa outra onda, né? Esse filme é um filme argentino de 2013. Vocês assistiram ao filme original ou vocês preferem e criaram o personagem de vocês? Como é que foi esse trabalho? Eu assisti, mas não nesse lugar mas de conhecer o original, né? A visão deles do filme. E achei interessante a brasileirada adaptação do Sabak nesse sentido. E que, inclusive, no final das contas, ficou até mais leve e divertido, de certa forma. Né? Não dizendo que... são linguagens mesmo, a gente atuando, mas o Sabak, ele deixou num formato mais brasileiro, que acabou ficando, de uma certa forma, mais leve. Pois é, eu acho que... Eu também assisti. Desculpa, Marcelo, pode falar. Eu também assisti. Para mim foi bom e ruim. Bom, porque é isso, a gente tem um contato mais próximo de como foi contada essa história, né? Só que ruim no sentido de que a gente trilhou outro caminho, né? O Sabak, como a Carol disse, foi para um lugar... o nosso tem uma pitada muito mais brasileira e vai para um lugar muito mais da comédia. A história é mais levada a sério, num lugar quase dramático em algumas situações no filme argentino, que no nosso tá mais leve de se contar mesmo. Só que aí isso dava um tilt na minha cabeça que aí só se resolvia com conversas com o diretor, porque fica aquele comparativo, às vezes é bom isso, às vezes é ruim, tem gente que não gosta de ver, né? Eu acho que foi bom... Porque o seu personagem principalmente tinha essa questão, né? Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso. E vai para outro caminho. O caminho que o meu personagem toma no nosso é muito diferente do caminho do outro, do meio para o final. Então aí eu ficava num conflitinho ali, mas que embarquei na do Sabak e fizemos a nossa história. É que o romance argentino, o romance portenho, ele tem uma coisa muito mais de tango do que o brasileiro, né? Eu acho que é isso, essa comparação de filme argentino com filme brasileiro. Esse romance deles é sempre muito sofrido, é aquela coisa... E a gente que não, brasileiro tá tudo certo, vamos lá, a gente vai entrar nessa roubada, mas a gente vai sair dela. É meio que isso, né, que o Sabá fez. E ele tem a coisa da comédia, né? Não tinha como você ter o Sabak fazendo a direção e o roteiro e a coisa não ir para um lugar que transitasse pela comédia mais pesadamente, né? Não era inevitável. Pra gente encerrar, eu quero falar de dois atores que eu acho incríveis e eu acho importante a gente falar deles também. Eles não vão dar entrevista para falar sobre esse filme, que é a Ilana Kaplan, que eu amo, e o Eduardo Martini também. O Eduardo já participou, ele foi o primeiro entrevistado desse ano do Tá Na Lista, para falar da peça dele, do Clô, mas eu acho importante falar dos dois, que eles são muito incríveis. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eles são demais. O que é o Martini? O que é... Oi! Ela é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Ela até deveria fazer aquele... Deveria participar daquela festa? Deveria. Mais, né? Dá vontade de ter mais aquela constatação. A Gina, o personagem. Gina. Foi demais trabalhar com eles. Eles são referência e aquela festa foi, de fato, muito divertida, assim, porque tinha a Ilana daqui, a Alice Borges de lá, o Eduardo... aquela situação de tantas pessoas. Foi muito... A gente se divertiu de fato fazendo, assim, o set era sempre muito leve, o Sabak sempre deixando todo mundo muito à vontade, e o Martini e a Ilana foram duas figuras que quem assistir vai ver que eles roubam a cena. Contribuíram pra caramba. E eu lembro muito nas leituras, né, Carol, que a gente lendo ainda não tinha, no começo do processo, ainda não tinha quem ia fazer. Ele já tinha a ideia que o Martini não, ele já sabia, acho que ele já tinha até convidado. Mas Ilana, Alice Borges, ele estava sondando. Porque ele queria exatamente trazer, até em participações menores no filme, porque não tem isso, né, de importância de personagem, gente de time bom, né? E é isso, ele trouxe ali naquela festa tem um hall de participações super interessantes, né? Foi demais. Gente, eu agradeço vocês, muitíssimo obrigado. O filme é importante para esse momento, porque é uma comédia.
ele discute, claro, assuntos sérios, mas ele tá voltando e tá voltando, não, tá chegando no momento em que o cinema tá numa retomada, né? Nesse momento de pandemia diminuindo, e ele chega nos cinemas agora nesse momento tão importante para todo mundo, principalmente para os atores, atrizes, diretores, para quem trabalha com cultura. Então eu desejo muita sorte, muito sucesso para o filme e que tudo isso passe logo para que a gente volte ao normal e possa se encontrar. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. Beijo. Foi ótimo. Obrigado, um beijo. Beijo. Aqui no YouTube você confere a entrevista completa, mas lá no nosso Facebook você tem uma pílula, um resumo do que foi o nosso papo aqui para você não esquecer de assistir a esse filme. Eu te espero no próximo programa, até mais, tchau!